Queridos amigos, é com muita alegria que nós voltamos ao Piauí, a Parnaíba, para compartilhar reflexões nesse âmbito de fraternidade que o movimento espírita oportuniza, na companhia de pessoas que carinhosamente nos acolhem na posição de anfitriões e companheiros de trabalho, e dizer que é o encontro do açaí com a cajuína. Nós vamos nos valer de algumas lâminas para fazer algumas reflexões à guisa de aprofundamento da temática na perspectiva pedagógica e didática. Quero também reverenciar os companheiros que estão pelo Facebook, cumprimentá-los onde estão agora conectados em rede e dizer que nós vamos sair daqui só depois da meia-noite. Eu ouso trazer essa reflexão dizendo que a mediunidade, ela tem uma perspectiva psicoterapêutica da alma. Ela é mais do que um processo de fenômeno mediúnico, em si mesmo considerando apenas um fenômeno da paranormalidade humana. A mediunidade, na perspectiva espírita, ela tem uma abrangência de saúde física, emocional, psicológica e espiritual que talvez nós ainda não consigamos olhar nesse nível de aprofundamento e de reflexão. Por isso, nós fizemos esse estudo procurando trazer na temática da educação dos sentimentos, esse olhar que possa nos ajudar didaticamente a poder perceber a nossa inserção na relação com a mediunidade, especialmente quando se fala do fenômeno à luz do pensamento espírita. A doutrina espírita tem uma... Não está... Agora, então, algumas considerações ligeiras podem nos ajudar a nos situar no contexto em que a mediunidade ela é vista na perspectiva espírita. Habitualmente, ela faz parte de um planejamento. Quem é médium dentro do centro espírita, quem chega ao movimento espírita trazendo a mediunidade, não pense que foi por acaso. Habitualmente, ela comparece na nossa vida como uma perspectiva de resgate. Emmanuel chega a dizer que a maioria dos médiuns foram aqueles que fracassaram desastradamente. Não é só fracassaram, fracassaram desastradamente. E tem na mediunidade a possibilidade de poder olhar para os seus fracassos anteriores, fazendo um movimento, um contramovimento agora, de resgate justo e abençoado. Por isso, a mediunidade, ela vem como um compromisso ou como um comprometimento. Compromisso, quando o espírito aceita vir médium para ajudar, para elaborar uma tarefa do bem, para, na posição de um missionário, contribuir. E comprometimento, quando a gente tem essas dívidas a que Manuel se refere. E aí a gente traz uma proposta de trabalho em função das nossas dificuldades internas. E isso é feito no mundo espiritual, onde nós preparamos a nossa equipagem física para que o fenômeno mediúnico possa ser esse viés através do qual nós vamos rever o nosso passado
valendo-nos desse instrumento de libertação. Então, a mediunidade não é um processo ocasional. Ela está dentro de um plano de trabalho, inclusa, por exemplo, naqueles que são médios, como parte do seu processo redentor. E a maioria não é Chico Xavier, nem Cisco. A maioria é espinho, que traz um chamado para tirar do seu próprio ser a sua própria dor, fazendo com que o seu próprio espírito possa rever essas questões e, mediante a mediunidade, resgatar sombra através do exercício de luz que a mediunidade proporciona. Assim sendo, não percebendo que haja um movimento circunstancial de acaso, um movimento fortuito, nós não podemos dizer, eu não pedi para vir médium. Nós suplicamos muitas vezes para vir médium. E é melhor vir médium do que vir com uma patologia. É melhor vir médium do que como um doente. Eu lembro de uma pessoa no nosso grupo que todas as comunicações relacionadas a suicídio vinham por ela. E um dia eu pude me dar conta de que vinham por ela porque ela tinha um comprometimento com o suicídio. Ela era uma ex-suicida. E muito provavelmente trouxe a mediunidade como uma ferramenta de trabalho para resgatar o seu passado. Ao invés de fazê-lo mediante a dor, ela o fazia através do trabalho mediúnico, atendendo aqueles em igual condição que ela depois do delito. Ou seja, ela, em vez de trazer uma limitação psiquiátrica, neurológica, física, ela trouxe mediunidade. E tinha a chance de trabalhar a sua dificuldade através do trabalho do bem. Assim sendo, a mediunidade comparece dentro do movimento espírita, nesse olhar kardeciano, em 3 instâncias que se seguem. A primeira delas, eu quero resgatar aqui, à guisa de introdução, que é o estudo da mediunidade. E o estudo da mediunidade significa dizer que nós não podemos ou não devemos participar de reuniões mediúnicas sem um prévio estudo, uma prévia preparação. É lógico que dentro da casa espírita, para que eu possa ingressar numa atividade mediúnica, eu já ingressei nas atividades de estudo da doutrina espírita. Quando eu falo aqui estudo, eu já estou falando num sequenciamento mais lá adiante, através do qual eu já estou estudando não só o espiritismo, mas a mediunidade à luz do espiritismo, o que faz toda uma diferença e sentido para quem vai militar nessa área. Não se pode fazer exercício de mediunidade sem estudar o espiritismo antes e sem estudar a mediunidade na perspectiva espírita, porque o espiritismo tem um olhar inteiramente próprio da mediunidade. Então, estudar o espiritismo e estudar a mediunidade subsequentemente nos habilita a participar de um outro espaço que é o chamado desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento, na fala kardeciana, é o exercício da faculdade, é o treino da faculdade. Já a educação, que é uma instância que se segue, é a orientação dessa faculdade para o bem. Exercitar a mediunidade, treiná-la, desenvolvê-la, significa apenas ampliar uma possibilidade, uma potência que se transforma em possibilidade da alma, manifesta. Educar é dar um rumo para essa faculdade. Então, o espiritismo, ele não só estuda e desenvolve a mediunidade, ele estuda, desenvolve e educa. Por isso, aquele orientação ao centro espírita, aquele manual que representa a experiência do movimento espírita brasileiro, ele coloca a reunião relativa à mediunidade com esse nome: estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade, orientando os centros espíritas a não fazerem reunião mediúnica pública, simplesmente, onde uma pessoa às vezes nem sabe o que é espiritismo, ou começou a estudar o espiritismo, mas não estudou mediunidade, e ela vai para uma reunião completamente desprovida da metodologia espírita,
ao invés de ser uma reunião mediúnica espírita, a moda kardeciana é à la carte, é a moda da casa. A casa faz do jeito que ela bem entende. Essa é uma prática que não deve permear a nossa orientação enquanto dirigentes de casa espírita. E quando se desenvolve, necessariamente não estamos se desenvolvendo para o bem. Para desenvolver para o bem, nós precisamos agregar essa palavrinha mágica aí que é educação. Ou seja, o Espiritismo trabalha a mediunidade com um exercício oferecendo-lhe um norte. E a educação está pautada em cima do Evangelho, necessariamente. Porque educar na perspectiva espírita é um norte moral. E a moral espírita não é outra senão aquela trazida por Jesus. Kardec deixa isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a moral espírita ela vai buscar na fonte cristalina de Jesus, da sua vida, e não de um outro espírito que possa, superior, ter vivido na Terra. Então, estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade são três palavrinhas que se integram. Eu preciso estar sempre estudando Espiritismo e mediunidade, porque o Espiritismo é a ciência da alma, e essa ciência não tem um termo, um fim, ela é infinita, e a mediunidade, como uma potência da alma, é igualmente infinita. Então eu vou estudar Espiritismo, estudar mediunidade para sempre, nesta e nas outras encarnações. Não cabe, portanto, alguém dizer, não, eu já frequento reunião mediúnica há 30 anos. Isso não significa nada. Você pode continuar analfabeto em relação à mediunidade. Então é necessário nós nos dotarmos da circunstância de que somos estudantes e eternos aprendizes, porque a educação, ela também não tem fim. A educação é uma prática que vai se operar ao longo de todas as nossas vidas, não em torno dessa vida, todas as nossas vidas. Mas, para participarmos de algumas reuniões mais complexas do ponto de vista da mediunidade, nós precisamos participar dessa que é básica, que é o feijão com arroz da mediunidade, que é a plataforma fundamental para a atuação em outras reuniões de maior complexidade, que são as reuniões de apoio à saúde, as reuniões de desobsessão, as reuniões de socorro espiritual, reuniões de várias modalidades que atuam através de uma prática que envolve médios razoavelmente educados. Essa razoabilidade na educação do médium se dá nessa reunião mediúnica, que é uma reunião iniciante para aquele que está fazendo contato com a mediunidade. Então, estudar, treinar e orientar para o bem é a proposta dessa reunião no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, dentro desse objetivo que o Espiritismo propõe. Com essa reunião, nós então fazemos o resgate e o desenvolvimento também do nosso sexto sentido, porque se a mediunidade hoje ela pertence à maioria das pessoas como um empréstimo para resgate, alguns espíritos já detêm a mediunidade como uma conquista evolutiva e estão caminhando na direção de outras possibilidades de expressão, trazendo a mediunidade como um sentido a mais, porque se temos 5 sentidos básicos, a mediunidade representaria o sexto sentido de Charles Richer na sua menção ao seu tempo, que representa, portanto, esse passo evolutivo do espírito. É muito comum quando lidamos com alguns médios, alguns poucos, que têm uma experiência mais larga, a gente vai ver que eles já foram médios em outras experiências encarnatórias. E de que a mediunidade vem como resultado de um avanço, porque futuramente nós seremos médiuns absolutamente comuns enquanto quantidade e enquanto conquistas que o espírito logrou alcançar no seu processo evolutivo. Então, precisamos situar muito bem isso para poder nos identificar que a mediunidade que a gente traz e o grupo que a gente participa, ele está mais focado para os meus comprometimentos e resgates justos e um compromisso com esse resgate do que propriamente
com o galardão de alguém que já avançou e traz a mediunidade como sexto sentido, já como resultado de um processo de evolução que o espírito vai fazendo à medida que vai reencarnando. Porque a mediunidade é uma faculdade da alma e que se expressa através de um corpo sensível. Allan Kardec postulou isso claramente, de que a mediunidade ela é inerente ao homem e ela jaz radicada no corpo. Então não é médium quem quer, no processo evolutivo em que estamos, é médium quem pode ser médium. Não é médium, eu, por exemplo, quis sempre ser médium. Eu achava aquilo muito bonito, os médios, eu era criança, participava de reuniões mediúnicas, eu achava bonito os espíritos se comunicarem, era uma reunião familiar, não era no centro espírita. E os médios não eram tão disciplinados, então eles apresentavam alguns espetáculos, eu achava aquilo lúdico, para mim era lúdico. E eu queria fazer um transe, resfolegar, tinha umas garrafas que se botava no centro da mesa, e as garrafas tilintavam, eu achava aquilo fantástico. Era uma reunião mediúnica musicalizada pelas garrafas. E quando vinha uma mensagem muito violenta, a garrafa caía. E quando caía, eles mantinham destapado, achando que os espíritos iam fluidificar pela boca da garrafa, a garrafa caía, molhava, eu achava aquilo o máximo. Eu ficava olhando e eu queria ser um médium daquele tipo, que chamava atenção, que era... Mas olha, nem arrepio eu sinto. Dá uma tristeza. Eu queria ouvir a voz que o Celestino ouve, não ouço voz nenhuma. Aliás, já tenho até dificuldade de ver as vozes humanas. Então eu fiquei assim decepcionado comigo. Hoje eu entendo. Porque se eu fosse médium, eu acho que eu já estaria perdido. Então, Deus sabe o que faz. Dá aos médios que precisam ser médios e aqueles que não podem ou não devem ser médios, colocam numa outra condição como aquela em que eu me estou. Aqueles que são médios reclamam porque é médium, ao invés de agradecerem. E os que não são, querem ser. A gente está sempre inconformado. É uma mania de ser humano achar que está alguma coisa errada no nosso planejamento reencarnatório. Parece que alguém planejou a revelia das nossas necessidades e da nossa participação. Então, se você é médium, bem-vindo ao grupo dos médios em resgate. E se você não é, bem-vindo ao grupo dos blindados como eu. Ainda que você tenha inveja dos médios, é bom que você não seja, porque se fosse, sabe lá onde você estaria, porque para ser médium precisa ter uma certa estrutura, um certo aparelhamento interior, porque senão a gente se atrapalha. Então, a mediunidade vem com uma das finalidades de transmutar as nossas encrencas. E é então, através dela, que a gente vai revertendo algumas questões. A mediunidade é um dom como é a inteligência, a memória, como é as outras habilidades da alma. Então, quando eu uso a inteligência para o bem, eu me beneficio pelo bem que eu faço. Não é por ser inteligente, é quando eu oriento bem a inteligência para o bem. Quando eu uso a minha memória para o bem, que bom, eu progrido. Mas se eu uso a memória para o mal, que mal, a despeito de eu ter uma memória excelente, uma hipermnésia, por exemplo. Ou se eu uso a minha inteligência para o mal, que péssimo. Eu vou não só prejudicar os outros, mas vou me comprometer drasticamente. A mediunidade é um dom da alma, neutro, ela se manifesta e você dá um sentido para ela. Se você dá um sentido para o bem, débito transmutado. Você vai revertendo as suas questões. E quantos débitos vão sendo anulados, mudados, transformados, em função do bem que você faz a inúmeros espíritos que você atende, por qualquer nível de fenômeno mediúnico, por qualquer tipologia de transe que você faça. Imagine alguém que psicofoniza, por exemplo, que faz o fenômeno da mediunidade falante, que receba 2 espíritos por semana. Vamos imaginar, por mês vão ser 8 espíritos. Por um ano, um pouco mais de 80 espíritos. Multiplique isso por 10 anos e você já vai ter uma minicidade que você atendeu. Mas quando você atende um espírito, você não atende só o espírito, você atende aquele espírito e os outros que vêm com ele.
Mas você não atende só o que você atende, ele e os outros que vêm com ele, você atende aqueles que eles estavam perturbando, quando são espíritos enfermos, obsessores, infelizes. Então, você atende aquele, o grupo, e as famílias que estão sendo alteradas, disfuncionais, prejudicadas, porque aqueles espíritos criam uma epidemia, muitas vezes, num local, ou num lugar, ou numa família, induzindo ao suicídio, depressão, doenças, conflitos, separações. É o benefício que você faz fazendo transe psicofônico. Imagine o grupo de médios, imagine o centro espírita, a quantidade de pessoas que a gente atende, e olha lá que o SUS não vai ficar muito perto da gente não, porque uma reunião mediúnica feita num centro espírita e um grupo de centros espíritas fazendo a reunião mediúnica à la Allan Kardec, nós estaremos dando uma grande contribuição para a transição planetária. Faz sentido isso para vocês? Nós também fazemos isso porque, usando a mediunidade, nós atendemos as entidades que se nos vinculam obsessivamente. São os nossos obsessores potenciais ou reais. Mesmo que você não esteja obsediado, você tem inimigos. E a mediunidade é esse espaço através do qual, ao longo do tempo, você vai diluindo. Sejam médiuns, atuantes na reunião mediúnica, sejam os esclarecedores, dirigentes, os aplicadores de passe. Eu mesmo cheguei a atender entidades vinculadas a mim que me disseram: eu te acompanho desde a infância. E na reunião mediúnica eu tive a oportunidade de elaborar um conflito com essa entidade citada, que vinha me acompanhando desde a infância e que lamentava, dizia ela, ter me prejudicado tanto. Eu nem sei em que ela me prejudicou, mas vejam que na nossa economia mental, social, psicológica, emotiva e física, quantas coisas acontecem em função de inimigos. Mesmo que você não esteja perturbado, mas eles comparecem, interferem na sua vida e muitas vezes você sofre indevidamente se tivesse assumido a mediunidade em tempo. Porque o convite para a mediunidade, ele vem no tempo certo, mas às vezes a gente adia a adesão, o aceite, e às vezes a gente rejeita. E quando a gente rejeita, a gente fica com essas entidades. Mas se a gente aceita, elas vão conosco, sendo acompanhadas, vão participando da nossa vida, vão sendo atendidas, e a gente não tem a conta de quanto nós beneficiamos esses obsessores, que necessariamente não nos querem mal, às vezes são os nossos companheiros do passado de farra, de atrapalhação. Eu lembro-me de Raul Teixeira, que tinha um espírito, acompanhava ele, que era um espírito desse tipo. Acompanhava o Raul, quando alguém falava mal do Raul e vinha para falar bem do Raul na frente dele, num processo de maquiagem social, ele dizia: não, esse aí não gosta de ti, esse aí fala de mal de ti, ele diz isso. E o Raul era um espírito fofoqueiro. O espírito sabia, através daquele amigo dele, fofoqueiro, e até que o Camilo chegou e disse: ou você ouve eles, ou você ouve a nós, você escolhe. E aí o Raul teve que fazer um processo de filtragem. Não era espírito do mal que queria prejudicar o Raul, era amigo dele e achava que, dizendo para ele quem falava mal do Raul pelas costas, e se ele dissesse quem era bom para o Raul. Eu me lembro, certa feita, ele estava no carro e ele perguntou para um juiz de onde vinha a palavra varas, no que tange as varas relativamente aos magistrados. E o companheiro que era juiz começou a gozar. E começou: mas como, Raul, você não sabe o que é varas? E começou, esse fofoqueiro estava lá, sabia o que significava varas e começou a dizer para o Raul o que significava varas. Aí o Raul começou a dizer, aí o juiz olhou para ele: mas Raul, você sabe, por que você está me perguntando? O juiz ficou sem entender nada. Era um fofoqueiro no banco de trás, dando dica. Então esses companheiros, querendo bem ou não, mas atrapalhados, imperfeitos, eles vão sendo atendidos, e esse espírito especialmente que eu estou citando, ele foi sendo atendido nas reuniões mediúnicas pelo próprio Raul. Porque quando nós temos alguns compromissos com alguns espíritos desencarnados, que se colocam nessas posições de imperfeições, nos atrapalhando, faz parte do nosso resgate atendê-los na posição de médiuns, como médiuns, atender esses espíritos, como uma ponte
devolvendo esse espírito também o equilíbrio. É o nosso resgate junto àquele espírito. Então, participar da reunião mediúnica é uma imersão para atender os nossos obsessores, sejam maus ou não, mas é para atender também os obsessores dos outros, porque aqueles que nós amamos e aqueles que nós ajudamos têm os seus amigos e os seus inimigos, e esses inimigos nós temos a oportunidade de ajudá-los nas reuniões mediúnicas, usando o recurso mediúnico, usando o talento mediúnico a serviço de Jesus, quando estamos educados. Não tenhamos medo de ajudar ninguém, porque tem gente que não ora pelo Hitler, que imagine de obsessor que o Hitler tem. Se ele matou mais de 6 milhões de judeus, mais de 50 milhões de pessoas na hecatombe que ele fez, se eu orar por ele, eu vou atrair esses espíritos. Esquece aquilo que Joana de Ângeles define como a prece intercessória. Todas as vezes que você ora por alguém, você está se conectando com o divino. Você não está atraindo imperfeição. Você está intercedendo em favor daquele que sofreu, fazendo mal para os outros, e daqueles que foram suas vítimas. Então devemos orar. Aqueles que chegam obsediados, não tenha medo de atendê-lo e também de atender na reunião mediúnica, porque na reunião mediúnica você está beneficiando a pessoa que você atendeu, as entidades que se vinculam a ele, que às vezes são suas vítimas, e você está treinando as suas habilidades mediúnicas, colocando a serviço de Jesus e fazendo o seu processo de iluminação, fazendo uma caridade silenciosa, essa caridade que não chama a atenção, essa caridade que não é concreta do ponto de vista do alimento, do farnel, do enxoval, mas que é uma caridade, às vezes, muito mais profunda, que às vezes a gente não consegue avaliar a sua extensão de utilidade. Assim sendo, a mediunidade nos propicia isso. Mas não se nos propicia só atender os espíritos obsessores, ela nos afiniza com o nosso anjo guardião. O nosso anjo guardião, que aliás a gente quase não fala dele, a gente fala do obsessor, a gente adora o obsessor. A gente vê o obsessor dos outros, qualquer coisa que a gente faz, puxa, meu obsessor me pegou, ai o meu obsessor. A gente tem um amor pelo nosso obsessor que ele não nos deixa. Aliás, Humberto de Campos tem uma fala nesse sentido. Era aquela mulher que ela tropeçava, botava a culpa do obsessor. Tudo que dava errado, se chovia, botava a culpa do obsessor. Tudo, o obsessor foi ficando com raiva dela, porque ele não era responsável por 70% do que ela reclamava. Ela é emblemática, essa mulher. Ela nos representa. Nós adoramos obsessão. Vejam nos centros espíritas qual é a palestra que tem anjo guardião. Não tem. Mas obsessão, tem assim de palestra sobre obsessão. E todo mundo vem em obsessão, obsediado pelo tema. Mas anjo guardião, parece que nós nos esquecemos de que ele é esse pai e mãe ao qual nós deveríamos estar nos reportando diariamente. Porque ele representa Jesus e o Pai na nossa vida. Ele é o nosso tutor. Ao invés de só estar preocupado e ocupado com as sombras, nós devíamos também estar nos associando à luz. E a luz, mais próximo de nós mesmos, é aquela que vem daquele que nos tutela a reencarnação. Ore. Não ore para o seu anjo guardião se iluminar, que ele já tem luz, ele não precisa, porque a gente adora orar para o anjo guardião, é umas preces que a gente tem, é uma mania no movimento espírita. A gente pede para Deus iluminar o nosso anjo guardião. A gente tem que pedir, efetivamente, para a gente se iluminar e para a gente se aproximar do anjo guardião, que já tem luz suficiente. Ele não é obsessor, a gente vai pedir luz para o obsessor, para o infeliz, que está mais atrapalhado do que a gente. Mas nós não conseguimos nem orar, a gente faz uma oração meio que assim, ritualística em relação aos espíritos dos anjos guardiães. Orar, entregando-se ao anjo guardião, é uma possibilidade de podermos nos afinizar melhor com ele. E a reunião mediúnica é um espaço de excelência para fazermos esse contato. Quando a gente vê Chico Xavier na sua trajetória, a gente vai ver que a figura de Emmanuel surge num dado momento, mas ele passou uns perrengues. Joana de Ângeles, para que Divaldo Franco pudesse fazer contato, passou um grande período. Mesmo depois, quando ele não havia definidamente, via luz só. Só com o tempo, à medida que ele foi ganhando uma melhor possibilidade vibratória, é que ele foi fazendo um melhor ajuste de contato com o espírito Joana de Ângeles. E é assim com todo mundo.
que se afervora no bem. A mediunidade é, portanto, essa possibilidade psíquica de eu melhorar esse contato fluídico com o meu anjo guardião, mas não só com o meu anjo guardião, com o anjo guardião dos outros, meu e dos outros, os espíritos protetores. Porque quando eu ajudo alguém obsediado, tem um benfeitor cuidando daquela pessoa. Porque a gente só pensa no obsediado, no obsessor dele, né? Mas ele não tem um anjo guardião? Tem. E às vezes é o anjo guardião que traz ele e o obsessor dele para a gente atender. Então, quando a gente ajuda alguém, a gente se conecta com o benfeitor daquele a quem nós estamos ajudando. Então, ao invés de pensar de que ajudar uma pessoa obsediada, a gente pode entrar na mira do obsessor dela, que às vezes na reunião mediúnica vem e nos ameaça, nós devemos pensar de que nós vamos ajudar aquela pessoa, os seus obsessores, nos conectando com o anjo guardião do encarnado e do desencarnado. Vejam que é inteiramente diferente esse olhar que se amplia para que nós possamos estar focando não só na sombra, mas também na luz. Eu lembro-me certo dia de um irmão meu que estava fazendo uma atividade no âmbito social de improviso na rua, uma criança que estava em regime de carência. Ele pegou, atendeu e foi, conversou. No final, a situação ficou tão favorável que ele disse para a criança que ele queria orar, se ela aceitava. O garoto de rua, a criança de rua, disse que podia. Aí ele orou, fechou os olhos, fez uma prece, pedindo a Jesus, conversando com Deus, e foi. Quando ele acabou, o garoto estava com o olho aberto, olhando para ele, assustado, achando que o meu irmão tinha cheirado cola também. Aí o garoto disse assim, era da viagem do tio. E o meu irmão achou aquilo muito engraçado no final, emocionado que ele estava, engraçado que o garoto olhou a prece como se tivesse sido um surto também dos inalantes que os garotos usam de rua, as crianças usavam. Quando chegou na reunião mediúnica daquela semana, o espírito Benedita Fernandes compareceu e disse a ele, fazendo menção ao atendimento que foi feito de forma espontânea e circunstancial, não era uma tarefa sistemática, foi uma ocorrência, e disse assim, meu filho, às vezes nós só temos uma porta de acessar aquele espírito, e a porta é aquele gesto de alguém que o tratou amorosamente em nome do divino, em nome de Deus. Aquela criança que você atendeu é um espírito que você marcou com a forma com que você atendeu. Porque as pessoas só maltratam a criança, escorraçam, agridem, e você fez um movimento integral de amor, combinando inclusive com a oração. E não esqueça de que aquela criança é o amor de alguém. Todas as vezes que nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando o amor de alguém. Isso faz me lembrar em Montes Claros, quando um colega médico sofreu um acidente de automobilístico e ficou com a perna amputada e sangrava, e ele conectava com a femoral e tentava impedir o sangramento e pedir ajuda. E as pessoas que passavam na estrada, no acidente, viam aquela cena e por medo, temor, ficavam paralisadas e ninguém ajudava, até que um botou dentro do carro e levou. E ele dizia, me ajuda, e pedia para os circunstantes que paravam, eu tenho chances de sobreviver. Mas quando chegou no hospital, ele desencarnou, perdeu muito sangue. Demorou-se a fazer o atendimento. E a pessoa que atendeu, depois de um tempo, recebeu uma carta da esposa dele, da viúva. E lá pelas tantas, a viúva dizia assim, você ajudou apenas alguém, mas esse alguém era o meu amor. Então, quando estamos atendendo alguém, nós estamos atendendo o amor de alguém. São os benfeitores espirituais, que carinhosamente querem agenciar o socorro aos enfermos, mas às vezes a gente corre dos enfermos, espirituais, físicos, emocionais, com medo de ser contaminado. No SER, na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, uma vez um homem que ficava na rua, caminhando pela rua habitualmente, entrou e estava para começar a reunião de palestra. E ele veio, mal cheiroso naturalmente, o homem de rua, veio andando e sentou na primeira fila.
E os companheiros da casa não sabiam o que fazer, porque era um homem que bebia alcoólicos, mal cheiroso, vivia na rua, ainda muito jovem, relativamente jovem, e as pessoas ficaram se olhando, e olharam para o nosso companheiro Raul, que naquele dia estava na instituição e ia fazer a fala. E o Raul dizendo, e eu vendo a mãe dele trazendo ele. Quando ele sentou, a mãe veio e disse, por favor, hoje eu consegui fazer o meu filho entrar nessa casa. Atendam no final. Então, o esforço que os espíritos amigos fazem, atendendo os seus amores. E quando nós nos colocamos como pontes, nós arregimentamos desses espíritos uma egrégora que se faz em função da nossa vida pela multiplicação do bem que a gente faz através da vidência, da audiência, do médium esclarecedor, da regência na posição de dirigente de reunião mediúnica, da psicografia. Nós, então, somos convidados a fazermos esse nexo. Mas eu quero trazer um ponto que é pouco tocado no movimento espírita, que quando a gente faz transes mediúnicos, nós fazemos conexões com emoções muito profundas do médium. E essas emoções são variadas, de tristeza, de alegria, de medo, de choro, de inveja, de ansiedade. O médium, quando ele recebe o espírito, ele recebe a carga do espírito e o espírito aciona nele, o que o espírito traz, aciona no médium correspondente. Então, todo médium, quando vai fazer um transe mediúnico, ele vai tratar as suas emoções. Ele vai ser convidado a educar os seus sentimentos, as suas emoções, o seu psiquismo, porque ele não é um aparelho onde o espírito vem e se comunica. Não é um fenômeno de transcomunicação instrumental, é um fenômeno mediúnico, passa pelo médium. Quando passa pelo médium, o médium opera o transe mediante o seu patrimônio anímico. Ou seja, se o espírito vem com medo, ele ativa o teu medo. Se ele vem com tristeza, ele ativa a tua tristeza, o teu conteúdo depressivo embutido. Se ele vem com ódio, ele ativa o teu ódio. O ódio que você tem de alguém, que às vezes você não confessa nem para ninguém, nem para você nem sabe que tem ódio. Ele vem, faz o transe, e você sente o ódio dele, e quando você sente o ódio dele é seu também, numa dada medida. Então, o transe mediúnico é um transe através do qual você está educando as suas emoções. Quando você lida com o espírito, você inevitavelmente vai lidar com os seus conteúdos emocionais. Aliás, um médium que começa a entrar em transe, mais de 70% do transe é anímico, não é mediúnico. O espírito não consegue fazer um transe adequadamente mediúnico, porque o médium está iniciando. Então, o transe, ele traz uma carga do médium predominante. Todo fenômeno mediúnico iniciante é mais anímico do que mediúnico na reunião mediúnica. Kardec estudou isso no papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Ser passivo, neutro a gente não consegue ser. Ser passivo precisa comer muito feijão, numa linguagem coloquial e figurativa. Nós precisamos treinar muito. Por quê? Porque para que a gente seja uma vidraça e deixe a luz passar tal como ela é, você precisa limpar a vidraça, a poeira, o colorido que você traz, porque quando você faz o transe, a luz que passa por você, ela traz a tua característica pessoal. É por isso que no início do transe mediúnico, você vê o médium já começar com aqueles cacuetes, que na verdade não é um caquete, é o estilo dele. Ele coloca a mão assim, ele vira a cabeça e você já sabe que ele está iniciando um transe. Aquilo é do médium, não tem nada a ver com o espírito. O espírito não está mexendo com a cabeça. O médium, todo transe que ele faz, ele mexe com a cabeça. Ou então, é aquele médium que repete muitas coisas. Não é que todo espírito repete, é o médium que tem mania de repetir. Aí o espírito vem e diz assim, eu não gosto de vocês. Aí fica repetindo, eu não gosto de vocês, eu não gosto de vocês. Essa pessoa fora do transe, ela repete as coisas. Aquilo é um conteúdo anímico. Vem o mediúnico, passa pelo anímico e ganha a expressão do médium que faz o transe.
Isso não é mal, isso a gente não tem que ficar se perseguindo, preocupado, chateado, não. Isso faz parte da nossa trajetória. Nós vamos cada vez mais se tornando menos ativo na reunião mediúnica, como em transe, e mais passivo. Para ganhar uma passividade ampla, que caracterizaria um bom médium, um médio educado, nós precisamos treinar muito. Treinar a faculdade mediúnica no exercício dela e treinar o autoaperfeiçoamento interior, aprendendo a lidar com as emoções. Porque quando o espírito se comunica e diz, eu estou com angústia, essa angústia está me matando, e começa a gritar, 70%, às vezes, é do médium, é o médium que é angustiado. Quando o espírito traz uma angustiazinha, ele já maximiza, porque ele está angustiado também, e aquela comunicação se transforma numa comunicação exuberante, e o esclarecedor fica achando que aquele espírito estava tão ruim assim. Não estava tão ruim assim, não. Era o médium que está atrapalhado. É uma pessoa muito angustiada, muito tensa, muito ansiosa. E quando fez o transe de um espírito que trouxe angústia, aí foi um prato cheio para ele maximizar, ampliar uma comunicação, dando um aporte anímico maior do que aquilo que era de verdade trazido pelo espírito. Faz sentido para vocês? Nesse transe que você vai fazendo, você vai diluindo as suas questões. Porque vamos supor, eu não sei, aqui talvez no Parnaíba o povo do Piauí é muito pacífico, né? São almas, ninguém agride ninguém, ninguém ofende ninguém. As mães são respeitadas em praça pública, no estádio, no campo de futebol. Não há esse problema aqui, mas lá no Pará, onde a agressividade é grande, quando você tem uma agressividade pelos poros e vem um transe mediúnico, o que acontece? Você mobiliza a sua agressividade. Essa agressividade, se tu és uma pessoa agressiva, que retém a agressividade, mas não educa, no trânsito solta um pouco, não solta? Solta. Quando tu soltas, tu estás fazendo uma catarse, que numa certa medida é bom. Não é bom se tu deixares livremente, porque aí o espírito vai pegar você, vai dar na cara do outro. Eu já peguei médium com cadeira assim, para jogar no outro. Eu segurei a cadeira no ar. No ar. Era um médium muito agressivo, que não estava bem naquele período, e quando fez um transe de um obsessor, ele não conseguiu controlar a agressividade do espírito, porque ele era agressivo e estava desequilibrado, e aí ele pegou a cadeira e quase que ele projeta se eu não seguro em tempo. Eu era o cuidador, o dialogador, o terapeuta espiritual na reunião mediúnica. Lógico que esse médium teve que ser afastado, porque ele não estava em condições, porque não se trata assim. O tratamento que eu estou falando é que quando você vai fazendo o transe, você vai diluindo as suas emoções. Uma pessoa, por exemplo, que não se expressa, não comunica o seu medo, por exemplo. Uma pessoa que tem medo, mas fica enrustida com medo, controla, não fala, não comunica, não expressa, não conversa. Quando vem um transe mediúnico, o espírito faz ela falar do medo. O espírito vem com medo, medo dos perseguidores, medo do que ele fez, medo da forma como ele desencarnou, medos. Quando ele expressa o medo, o médium se libera com a ação do espírito e ele libera medo, e ele comunica medo. Aquilo para ele é psicoterapêutico. Você sabe do campo de futebol, quando o teu time acerta na trave? Os espanhóis hoje estão nessa posição. Todo mundo que está no campo xinga. Quando volta para casa, volta melhor. Eu digo, mas por que volta melhor? É porque durante a semana você ficou segurando raiva do governador, do prefeito, raiva da mulher, raiva da sogra, raiva do vizinho, e vai segurando. Quando chega no campo, o jogador que errou a bola, o juiz que marcou uma infração que não houve, na sua opinião, aí o que é que você faz? Você põe para fora. Aí parece um bando de animal gritando, mas aquilo é catarse. A pessoa põe e depois volta aliviada para casa. Eu, quando vou ao campo de futebol, eu vou com esse olhar naturalmente. É difícil eu ir para o campo de futebol e eu voltar o mesmo, eu volto sempre menos. Porque é uma energia, é uma catarse, e eu fico observando o quanto aquilo, numa certa medida, é muito bom, porque é melhor ele xingar o juiz à distância, com um fosso entre ele e o juiz, ou o jogador, do que em casa, onde ele pode matar a mulher. Se ele deixar escapar, ele pode matar o filho, matar o vizinho.
Então, essa agressividade retida no transe mediúnico, ela é liberada. Se ela é liberada relativamente, é bom. Porque um bom transe mediúnico não é um médico que fica falando, eu odeio vocês, tá? Eu vou acabar com vocês. Era uma companheira nossa lá na nossa região mediúnica que era assim. Ela era magrinha, franzinha, velhinha, e ela comunicava e dizia assim, eu vou quebrar tudo aquilo. Ninguém acreditava que ela ia quebrar. Ela estava se quebrando, ela era velhinha, franzina. Um transe mediúnico não é uma múmia paralítica que se comunica. O transe mediúnico, o espírito se expressa, mas ele não pega a cadeira para jogar no outro, ele não sobe na mesa, ele não sai dando tabefe nas pessoas. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. Mas, na medida certa, as expressões expressas, com a filtragem que o médium vai aprendendo a fazer, é adequada. Ele vai mexendo com as emoções. Se você tem uma mágoa, um rancor de alguém, e você não confessa a ninguém, só a você mesmo, ou nem a você mesmo, quando vier um espírito rancoroso, pode escrever que ele vai mexer com o teu rancor. Vai sair a reunião mediúnica, tu vai ficar... Quando você vê, aquilo está vindo em relação a uma pessoa que você tem um rancor. Aquilo vem, é hora de tratar. Quem te propiciou isso? O transe. Porque quando o espírito falou do rancor dele, a vontade que ele tinha de matar, de estraçalhar, de esmiuçar a pessoa e transformá-la em picadinho, você lembra que num dado momento você já sentiu alguma coisa equivalente, mas que você sepultou pela educação, pela religião, mas não trabalhou, botou embaixo do tapete, não transformou, não educou, porque educar é trazer de dentro para fora e fazer um movimento transformatório. Isso que é educar. Educar não é negar o que somos, é aceitar o que somos para poder fazer a transformação, senão a gente não transforma nada. Então, acaba o transe, você está com aquela agressividade posta, trazida à luz, precisando agora olhar-se. O transe acabou, aí você fica dizendo, não, acho que aquele espírito está grudado em mim. Não está grudado. É o teu espírito que está grudado em ti mesmo e você tem esse conteúdo dentro de você. Porque se o transe acabou e tu continuas sentindo depois da reunião mediúnica, 2 dias depois, é porque é teu, não é do espírito. Aquele espírito que faz o transe sai, você fica sentindo as sensações dele, aquilo é normal, é do espírito, você está ali naquele processo, depois aquilo desaparece. Mas se aquilo permanece pós-reunião mediúnica, é teu. Leva para ti. Isso é uma pérola que te foi dado para você se burilar, tratar. É uma pedra preciosa que tu vais precisar levar ao buril da educação. Então, o transe mediúnico, ele vai proporcionar que a gente compareça na nossa intimidade, viajando nas nossas emoções e trabalhando o nosso processo autoeducativo. Eu sei que vocês já são educados, são almas boas, não tem problema de ansiedade, de inveja de ninguém, de ciúme de ninguém. Ninguém tem ciúme aqui, não é verdade? Porque quando se comunica um espírito ciumento, imagine uma pessoa que é ciumento. Você sente aquilo se ativa em você, porque fica magnificado, o espírito sai e aquilo fica te incomodando, é o teu ciúme que tu é chamado a trabalhar. Você trabalha quando fala, você trabalha quando dialoga com o dialogador, mas você trabalha fora quando você fica com aquele conteúdo, aguardando olhar para ele e transformá-lo. À medida que você vai vivendo na reunião mediúnica, psicográfica, pela vidência, pela psicofonia, por qualquer delas, pelo desdobramento, você vai aprendendo a lidar o que é positivo e o que é negativo. Você não precisa aprender a dor de um suicida, basta fazer um transe de um suicida. Quando você faz um transe de um suicida, você sabe que é o suicídio. Eu dizia outro dia a uma jovem na nossa casa, ela fez um transe atendendo uma entidade com desequilíbrios na área da sexualidade e na droga, retirada do umbral no qual ela desdobrou para resgatar a entidade. Eu disse, agora você tem na prática o que eu te digo na teoria. Você tem os conteúdos do que é que sofre uma pessoa sexólatra e uma pessoa que é um dependente de substâncias. Você sentiu em você
Você não precisa usar substâncias para saber o que sente o dependente. Você não precisa ser um sexólatra para saber o que é a dependência do sexo, a compulsão sexual, o desequilíbrio sexual. Então, a reunião mediúnica, ela propicia esse movimento de autoeducação, porque você faz transe com espíritos que te trazem conteúdos primorosos, positivos ou negativos, que tu aprendes naturalmente pela vivência. Pasmem, a reunião mediúnica é um laboratório de vivência. No estudo sistematizado, a gente estuda a teoria, mas na reunião mediúnica você vive a experiência. Porque se eu disser a você como é que é um açaí em Belém do Pará, e por mais que eu diga a você como é que se tome o gosto, você não vai saber. Eu vou juntar as substâncias, vou lembrar o gosto, a temperatura, o colorido do açaí, o sabor, vou me esmerar, eu vou usar várias disciplinas para tentar dizer para você como é que é o açaí. Você não vai saber, mas se eu der uma cuia de açaí, der uma colherada para você, você prova o açaí. Uma experiência. Uma experiência. Então, quando você faz um transe mediúnico, seja de uma entidade positiva, virtuosa, ou negativa, perfeita, você faz uma experiência. Você sabe que é um aborto quando você vive uma entidade se comunicando com o aborto. Mas você sabe também quando é um espírito benfeitor que se comunica, por exemplo, no final da reunião mediúnica, e traz a experiência das virtudes, porque você aprende a trabalhar as virtudes mediante também um transe com o espírito superior. E esse transe da positividade e negatividade faz você diluir a negatividade, as coisas que são ruins dentro de você, porque você fazendo o transe, por exemplo, você deixa na filtragem mediúnica, você vai deixando sair de dentro de você, vivencialmente, conteúdos negativos que pertencem à tua alma. Cada transe você torna menos negativo aquela substância. É como se fosse um processo de adestramento. É um processo educativo. É como se fosse uma lavagem. De tanto você lavar-se através da comunicação dos espíritos, você vai limpando. E quando vem o líquido precioso, perfumado, que passa por você, o perfume passa, mas você vai se impregnando desse perfume. É isso que a reunião mediúnica proporciona, diluindo as negatividades e exercitando as virtudes. Por exemplo, se eu disser para você, o que é ser paciente? Eu posso dizer teoricamente, mas quando eu recebo um espírito paciente, ele sai, eu sei o que é a paciência, eu não tenho, mas eu vivi a experiência da paciência do ele, como vivi a experiência da impaciência de um outro, inquieto, ansioso, agoniado, com síndrome de pânico, que se comunica no transe, por exemplo, da desencarnação em função de uma overdose. Eu sei o que é isso, eu não preciso fazer uma overdose, mas eu sei também o que é o êxtase, de uma conexão com espíritos nobres que são dotados de inúmeras virtudes. É uma experiência. Eu vivi em Belém uma experiência dessa ordem com uma amiga nossa, trabalhadora mediúnica. O filho dela viajou e foi para Manaus. Manaus fica a 1h50 de avião. Gente, parece que tinha morrido o filho dela. Ela chorava pelos cantos, chorava no centro espírita e reclamava. E ela dizia assim, olha, eu sei o que é sofrer a desencarnação da mãe, porque o meu filho viajou, ele não desencarnou, mas o que eu estou sofrendo, tudo bem. Passou-se aquela semana, na semana seguinte, ela estava jururu ainda, mas já estava melhorzinha. Ela é uma médium psicofônica, de desdobramento também, faz a desdobramento, pega as entidades, traz, se comunicava, via as entidades, tinha evidência. Naquele dia parece que os espíritos proporcionaram a elas e ao grupo essa experiência. Ela fez um desdobramento e fez uma conexão com espíritos nobres e entrou em êxtase. E quando ela entrou em êxtase, ela não queria voltar. Não, eu não quero voltar. Gente, eu chamava e ela não queria vir. Aí o espírito superior pega lá, eu olhei, volta. Ela voltou. Quando ela voltou, eu olhei para ela veio chorando porque voltou. Aí eu olhei para ela e disse, engraçado, semana passada você estava chorando porque o filho foi para Manaus, que era como se tivesse morrido uma distância de 1h50 de avião, que você podia visitá-lo. Agora, você está chorando, não sei, porque não queria voltar. Se esqueceu do marido, se esqueceu do filho, se esqueceu da neta, se esqueceu do neto, se esqueceu da filha.
esqueceu de todo mundo. Ela entrou em êxtase. E ela ficou, é mesmo, Alberto, eu não tinha a menor vontade de voltar, porque estar com eles onde eu estava não dava vontade. Eu não me lembrei de nada, de marido, de filho, de nada. Então, essa experiência que eu estou compartilhando com vocês, ela dá bem a dimensão do transe. Eu perguntei a Divaldo Franco, o que você sentiu quando psicografou Francisco de Assis? Ele sorriu e disse, êxtase. Receber uma psicografia de psicofonia ou psicografia de um espírito como Francisco de Assis, leva você ao êxtase. Porque você entra no psiquismo de um espírito dessa envergadura de virtudes. Você se encharca daquelas virtudes. Você sente por um momento aonde aquele espírito está, relativamente, com a tua capacidade de sentir. Mas você sai do teu estado habitual. Então a reunião mediúnica, vejam, nós temos um dia de trabalho. Naquele dia a gente faz dieta. À noite não comeu nada. Faz uma reunião mediúnica, um estudo, uma reflexão, vai para a reunião mediúnica, termina 9h30, vai avaliar 10 horas, quando chega ali a reunião, quando termina 9h30, 10 horas, você fica sentado e não quer levantar. Depois que na finalização da reunião mediúnica vem um espírito amigo, ou os espíritos amigos, às vezes fazem comunicação, às vezes não fazem, e vem ali aquele ambiente, fica um magnetismo, e você esquece fome, cansaço, que você está sono, que você tem que voltar para casa, tem trabalho no dia assim, sentado naquela cadeira dura, que normalmente a cadeira de centro espírita é pobre, cadeira dura, e você está ali feliz, aí fica um olhando para o outro, parece um banho de abestalhado, assim, todo mundo abestalhado, sob a tenda do Tabor. Você, efetivamente, foi impregnado de raspão pelas virtudes dos espíritos que estão visitando a reunião mediúnica, ou que são os teus trabalhadores, que depois do serviço de enfermagem, eles chegam e dão uma palhinha do que são as virtudes. Ele impregna você um transe de uma entidade amorosa. Quando ela sai, você sabe o que é compaixão, se era uma mãe, se era uma avó, se era um filho. Uma entidade, certa feita, vi a minha esposa, fez um transe, ela estava com o carro, ela queria jogar o carro em cima do... Ela estava absolutamente irreconhecível do ponto de vista da agressividade. Quando chegou na reunião mediúnica, ela recebeu um bárbaro. Então, ela dizia assim, aquele homem, nada podia detê-lo. Quando eu fiz o transe, parece que eu tinha uma força descomunal. Os bárbaros eram habitualmente pessoas muito pequenas. Viviam ali na região da Escandinávia, e eles eram espíritos que se adaptavam àquelas condições inóspitas, e eles eram, a despeito de pequenos, eles eram de uma energia e de uma ferocidade incrível. Então você, quando recebe um bárbaro, você sabe o que é a estrutura de um psiquismo que experimentou algumas vivências em regiões de adversidade, em condições adversas. Mas se você recebe o espírito de um poeta, outro dia foi uma amiga, ela recebeu 3 espíritos, ela recebeu um professor da universidade inglesa, arrogante, intelectual, absolutamente sofrendo quando desencarnou, recebeu um poeta que perdeu a vida na farra e recebeu um psicopata. Na mesma reunião ela fez 3 transes e ela estava assim, engraçado, eram 3 psiquismos diferentes. Ela pôde, naquela experiência, saber como é que funciona a cabeça de um psicopata, como é que funciona um professor universitário cheio de si e um poeta. E ela ficou enamorada pelo poeta. Disse, eu queria tanto, fiquei apaixonado pelo poeta. Porque ela tinha um viés lá, né? Então, a reunião mediúnica, ela vai nos proporcionando, nos ver através dos outros. Esses fluidos, eles nos impregnam e fazem nós nos sentirmos o que é que a gente precisa ativar, qual é a área que eu preciso reter um pouco. Quando se comunica um espírito avaro, ele sai, você fica com você mesmo, percebendo que áreas de desapego você precisa treinar. Porque ele ativa em você a avareza e mostra a desgraça que é a avareza no mundo espiritual. Então você vai aprendendo isso. Por isso, quando se trata de educar-se, nós precisamos seguir esse ensino de Jesus. Analisai, vigiai e orai, na fala de Marcos, que eu prefiro. Analisai
buscando o processo da reflexão, o processo de você fazer a compreensão do seu processo interior, você explorar-se a si próprio para ver-se quem você é. É um movimento interno de mergulho dentro de você, necessário fazer para quem está mergulhando na mediunidade, na busca de educar-se. É necessário vigilância, atenção, observação. Vigiar não é perseguir, vigiar é observar, estar atento. É poder estar como quem está disponível para perceber. É o processo da percepção. E a oração pode ser a oração-ação e pode ser a oração propriamente dita, que nós devemos buscar na reunião para conseguir esse processo de autoeducação. O desenvolvimento da fé é inevitável. A fé, ela nos propicia, na reunião mediúnica, uma experiência vivencial. Fé, nós vamos elaborando a fé. A fé inata, intuitiva, inerente à natureza, ela existe. Mas essa fé elaborada, essa fé kardeciana, onde a racionalidade comparece e a experiência vivencial confirma a teoria do que você estuda nos livros e nas reuniões de palestras e de estudo sistematizado, ela vai se consolidando a cada reunião mediúnica. A cada transe, a cada diálogo, a cada presença dos espíritos, vai solidificando a sua fé nesse trabalho de auto-iluminação. Por isso, poderíamos dizer que a reunião mediúnica, ela nos proporciona viver o espiritismo experimental, nome que Kardec utilizou para o Livro dos Médiuns. Viver, portanto, o espiritismo prático, que é muito difícil e sem nenhuma arrogância. O espiritismo é a doutrina que está melhor equipada para poder lidar com a mediunidade. O espiritismo é a doutrina que está melhor refinada em termos de estudo, de aprofundamento, de análise, para que possamos exercer uma mediunidade colocando-a a serviço do bem, alinhada com Jesus. Mas a mediunidade, ela não nos proporciona só isso, o espiritismo prático. Ela nos proporciona a prática do espiritismo, que é mais difícil. O espiritismo prático é o fenômeno, é a reunião mediúnica, mas a prática do espiritismo significa a prática do evangelho. Então, esse ponto é o ponto máximo, que é o exercício da caridade, que Allan Kardec evocou para nos dizer de que é nessa instância que nós nos conectamos com o amor iluminado. Muita gente gosta da reunião mediúnica, mas é a reunião mediúnica pela reunião mediúnica. A pessoa entra e sai e continua mesmo porque ela não se afervora, ela não estuda, ela não se entrega, ela não reflete, ela adora fenômeno. Isso não é suficiente para que ela possa se iluminar. Mas aquele que frequenta a reunião mediúnica, participa do espiritismo prático, mas exerce a prática do espiritismo fora e dentro da reunião mediúnica, esse conseguiu entender a mediunidade à luz do espiritismo. Porque ele está conectado com a visão de transcendência de que o espiritismo não é o fenômeno mediúnico, de que o fenômeno mediúnico é uma estratégia que nós podemos utilizar para nos iluminar. Porque quando Jesus transfigurou-se no Tabor e os discípulos quiseram eternizar aquele momento, vocês sabem o que Jesus fez? Desceu e foi para a cidade, de conformidade com a festa que se estava se estabelecendo naquele momento. Ele foi para a sociedade, ele não eternizou aquele transe e ficou ali na beatificação do êxtase. Não. O Espiritismo não transforma a reunião mediúnica num espaço seleto de iniciados que vão viver o transe com os espíritos superiores fora da humanidade. A reunião mediúnica, ela é a complementação de uma teoria que você estuda na medida que aceita o Espiritismo como doutrina, e você vive a reunião mediúnica e faz uma imersão na sociedade, para que a sua vida como espírita não seja só do espiritismo prático, seja da prática do espiritismo aonde você se encontrar. Obrigado.